Olá pessoal, então vamos iniciar aqui a parte 2 da nossa aula 3 sobre projeto de controladores. Bom, o primeiro objetivo de controle, o mais importante deles, né, que é válido para qualquer sistema de controle, né, é a questão da estabilidade. Então, como a gente define e faz o projeto pensando em estabilidade? Bom, pensando num sistema de controle convencional, aqui um controlador C, uma planta G, um sensor com função de transferência H, né? Nós temos aqui a função de transferência de malha aberta igual a C vezes G vezes H, certo, pessoal? Aqui é a nossa função de transferência de malha aberta. Equação característica é 1 mais T de S igual a zero. Bom, para ser estável, a gente pode analisar isso até através do diagrama de Bode, mas o principal critério de estabilidade, observando o diagrama de Bode de T de S, é que não pode ter realimentação positiva, né? Realimentação positiva é instável. E quando que ocorre uma realimentação positiva? É quando nós temos ganho maior do que 0 dB, ou seja, ganho maior do que 1, quando o ângulo de defasagem ali dessa função de transferência de malha aberta for mais ou menos 180 graus ou múltiplas, né, de 180 graus. Então, quando nós temos, porque 180 graus multiplica por menos 1, então no caso, multiplicando por menos 1, né, nós teríamos aqui uma realimentação positiva. E a realimentação positiva, ela nunca pode ter ganho maior do que 1, ou 0 dB. Né? Se for uma realimentação positiva com ganho menor do que 1, isso aqui tende a se estabilizar, mas com ganho maior do que 1 para realimentação positiva, né, que é quando troca o sinal aqui, né, pelo ângulo menos 180, mais ou menos 180, fica instável o sistema. Bom, para analisar isso, a questão de estabilidade em controle, claro, é utilizada a margem de ganho e margem de fase, observando o diagrama de Bode de T de S. Esse critério de margem de fase e margem de ganho é aplicado somente quando o diagrama de Bode, aqui de T de S, né, ele não possui polos no semiplano direito, né, nem o controlador. Então tem que tomar esse cuidado, né? Não pode ser um sistema naturalmente instável a planta, né? E além disso, pode acontecer de cruzar esse gráfico, cruzar várias vezes por 0 dB, a gente analisa sempre o último cruzamento, para analisar a questão de margem de fase. Bom, como é que são analisados esses? O critério de estabilidade é sempre que a margem de ganho precisa ser positiva e a margem de fase tem que ser positiva. Tem que ter margem para o controle funcionar. Basicamente, esse é o significado. O que é cada um deles? Margem de ganho ela é analisada aqui na frequência em que o diagrama de Bode cruza menos 180 graus. Né? Vamos considerar essa frequência, ômega em menos 180 graus. Margem de ganho em dB é, claro, menos o ganho em dB naquela frequência. Ou o ganho real é 1 sobre o ganho real, né? Então, margem de ganho, a gente analisa nessa frequência que a fase cruza menos 180 e vê quanto que o significado de margem de ganho é quanto a gente consegue adicionar de ganho aqui na função de transferência de malha aberta sem que o sistema se torne instável. Lembrando, né, se nós tivéssemos em menos 180 ganho maior do que 0 dB, ficaria instável, que é a realimentação positiva. Né? Então, para evitar a realimentação positiva, isso daqui tem que ser ganho menor do que 0 dB. Né? Quanto falta para chegar em 0 dB é a nossa margem de ganho. Já a margem de fase, ela é a fase da função de transferência de malha aberta que a gente analisa quando cruza por 0 dB, né? Nessa frequência aqui de cruzamento. Então, na frequência de cruzamento, onde o módulo de T cruza por 0 dB, a gente chama essa aqui a frequência de cruzamento, ômega C.
frequência de cruzamento por 0 dB. A margem de fase ela é dada aí como a fase quanto falta para chegar em 180 graus da fase atual, né? A gente pode ver aqui que falta em torno de uns 40 graus aqui para chegar em menos 180, nessa frequência de cruzamento aqui, né? Que é dada aqui, ó, fez margem 32,9 graus at 3,33 radianos por segundo. Esse at 3,37 radianos por segundo, essa frequência aqui é a frequência de cruzamento por 0 dB. O que essa margem de fase influencia aqui no regime transitório? A margem de fase é o que mais influencia no regime transitório, né? A margem de fase aqui, ó, ela está diretamente relacionada ao fator de qualidade do sistema em malha fechada. Por exemplo, quando a margem de fase é 52 graus, nós temos fator de qualidade igual a 1, ou 0 dB. Fator de qualidade igual a 1 dá essa resposta aqui, ó. Tem um pequeno overshot aqui de quase 20%, em 52 graus de margem de fase, né? Fator de qualidade igual a 0,5, se nós quisermos que não tenha overshot nenhum aqui, né, sem overshot, nós teríamos margem de fase de 76 graus, certo? Em projetos de controle se utiliza a margem de fase sempre no mínimo 45 graus. O mínimo de margem de fase que dá entre fator de qualidade aqui entre 1 e 2. Sistemas de controle é sempre o mínimo 45 graus que se utiliza. Seguindo, questão de diretrizes de projeto, a gente viu os outros objetivos de controle, que é a rejeição de distúrbios, também sensibilidade a variações paramétricas e tudo mais. Então vamos fazer análise de distúrbios e referência também para os objetivos de controle. Para isso nós vamos fazer uma análise em regime permanente aqui. Fazer uma análise em regime permanente considerando S igual a J ômega, né, o sigma igual a 0, quando é regime permanente. Vamos considerar que nós temos aí em um sistema de controle, temos referências, temos distúrbios, né, considerando que esses valores aí são em sinais, são periódicos, podem ser, né, contidos numa determinada faixa de frequência. Não necessariamente periódicos, mas estão envolvidos dentro de uma faixa de frequência. Por exemplo, se for um valor constante, nós vamos ter aqui em 0 Hz no domínio da frequência. Um valor senoidal ele vai ter aqui uma resposta em determinada frequência igual à frequência da senoide, né? Esse aqui é o sinal equivalente no domínio da frequência para uma senoide. Para uma onda quadrada, um sinal periódico, aplicando aqui a série de Fourier, nós teremos aqui esse sinal aqui com uma harmônica principal, e uma fundamental e várias harmônicas. Então nós conseguimos transformar em várias senoides somadas, né, com diferentes fases e amplitudes, essa onda quadrada. Então a gente consegue analisar, por exemplo, um distúrbio, uma referência, se for quadrada, dessa maneira. Verificar o quanto o sistema de controle ele consegue seguir aquela referência ou rejeitar determinado distúrbio. Então, vamos considerar as nossas especificações em regime permanente, que são rastreamento de referência, ser estável, claro que a gente já viu, ter rejeição de distúrbios e também ser robusto, o sistema em malha fechada, variações paramétricas. Né? Rastreamento de referência, rejeição de distúrbios, até as variações paramétricas também são limitadas em determinadas frequências. A gente consegue ver isso no diagrama de Bode. E também determinar qual é a faixa de frequências de uma referência, por exemplo. Digamos que uma referência está dentro dessa faixa de frequência aqui. Por exemplo, em torno de 60 Hz uma referência.
né? Um distúrbio, digamos, está dentro dessa faixa, distúrbio de entrada, distúrbio de saída, aqui DO, está dentro de outra faixa, um distúrbio de medida está dentro de outra faixa aqui mais elevada. Né? A gente pode saber, conhecer previamente quais são as faixas de frequência dos distúrbios, né, e da referência. Isso é importante também para a gente poder fazer o projeto. Vamos pensar aqui então no sistema de controle. Esse sistema de controle tem entrada de referência, aqui tem distúrbio de entrada na planta, DI, tem o distúrbio de saída na planta, que é o DO, né? Tem o distúrbio de medida, aqui que ele é direto no sensor, por exemplo, de medição. O que são esses distúrbios? O distúrbio de entrada é um distúrbio que acontece no atuador, né? Na ação de controle ali junto ao atuador. Né? O distúrbio de saída, por outro lado, é um distúrbio que acontece diretamente na variável de saída que a gente está controlando. Né? Então, tem essas diferenças aí. Então, vamos considerar aqui que nós temos nessa malha de controle, o controlador C, uma planta G0, que é uma planta de valor inicial de planta, que ela poderá variar também. Mas vamos considerar uma planta fixa inicialmente. Em malha fechada, no sistema aqui, ó, pode ser também com realimentação R, né, com funções de transferência de filtro, H, nós vamos ter a função de transferência direta, que é C vezes G, sobre 1 mais a função de transferência de malha aberta. Função de transferência de malha aberta, que é C vezes G vezes H. Né? Então, Y sobre R igual a CG sobre 1 mais CGH. Então, vamos ver como é que a gente precisa fazer para projetar esse controlador para seguir referência, por exemplo. Bom, primeiro a gente vai analisar que o objetivo sempre é ter o erro nulo, né, seguindo a referência. Eu tenho um erro aqui, R menos Y igual a zero. A função de transferência da referência para o erro é só a gente pegar. Sempre a função de transferência direta, que é dr para o erro, é 1. Né? Só soma. Eu tenho essa soma que é igual a 1. Multiplicação igual a 1. Sobre 1 mais a função de transferência de malha aberta, que é C vezes G0, no caso. Então, E sobre R igual a 1 sobre 1 mais C G0. Nosso objetivo sempre é ter E igual a zero. Né? O erro igual a zero. Vamos considerar a nossa faixa de frequência da referência aqui numa determinada faixa, frequências ômega-r. Né? O erro percentual, claro, relativo, né, em relação ao R, o E em relação ao R aqui, para determinada frequência da referência, vai ser 1 sobre 1 mais C G0, na frequência ômega-r. Para que esse erro proporcional aqui em porcentagem seja igual a zero, esse valor do denominador tem que ser aproximadamente, tem que ser muito grande, né? Tem que ser muito grande para que 1 sobre um valor muito grande se torne igual a zero o erro. Então, a nossa solução aqui no caso, para esse erro muito pequeno, né, é que a multiplicação seja C vezes G na frequência da referência tem que ser muito grande, ou seja, a função de transferência de malha aberta tem que ser com valor elevado, né, com alta magnitude na frequência da referência, por exemplo, maior do que 40 dB na frequência da referência. Se quiser seguir uma referência de 60 Hz, por exemplo, talvez considerar ali no mínimo 40 dB de ganho ou 60 dB de ganho na frequência lá de 60 Hz. O ganho da função de transferência de malha aberta, que é a principal que a gente analisa no diagrama de Bode. Rejeição de distúrbio de saída, também aplicando a mesma ideia, que no caso a função de transferência do distúrbio de saída para o erro
vai ser menos 1, né, porque a direta vai passar por esse sinal negativo aqui. Então é menos 1 sobre 1 mais CG0. Considerando que o distúrbio também tem uma faixa de frequências aqui, nosso resultado também vai ser igual ao da referência, que para o erro, né, o erro ser em torno de zero para qualquer distúrbio, para um determinado distúrbio com frequência de zero, o ganho da função de transferência de malha aberta na frequência do distúrbio de saída tem que ser muito maior do que 1, né, da função de transferência de malha aberta, C vezes G. Ou, por exemplo, utilizar ali a magnitude lá no diagrama de Bode maior do que 40 dB, né, na frequência do distúrbio. Isso vai rejeitar aquele distúrbio. Se for um distúrbio de valor contínuo, por exemplo, utilizar um integrador. O integrador tem ganho infinito em 0 Hz. Então vai rejeitar um distúrbio de valor contínuo. De valor em 0 Hz contínuo. Né? Já um distúrbio de entrada. Distúrbio de entrada que tem função de transferência direta igual a G0 vezes o sinal negativo, aqui então é menos G0, né, sobre 1 mais a de malha aberta. Então, um erro sobre o distúrbio de entrada tem essa função de transferência aqui. Digamos que o distúrbio de entrada ele tem uma determinada faixa de frequências também, né? O erro percentual naquela frequência lá do distúrbio de entrada, a gente pode ver que tem G0 em cima e embaixo. Então, a única maneira de minimizar o erro é tendo alto ganho no controlador agora. Então, nesse caso, o distúrbio de entrada não é o ganho na planta que também importa na frequência do distúrbio de entrada, tem que ser ganho do controlador. Então, para um erro pequeno, né, quando nós temos distúrbio de entrada, nós temos que ter o controlador com alto ganho naquela frequência desse distúrbio. Por exemplo, maior do que 40 dB o controlador naquela frequência do distúrbio. Se for um distúrbio contínuo, de valor contínuo, um controlador com integrador, ele vai tornar erro nulo, né? Porque o integrador ele tem ganho infinito em 0 Hz. Então, se nós tivermos um distúrbio contínuo, o integrador no controlador resolve. Mas não adianta ter a planta, ter um integrador que não vai rejeitar o distúrbio de entrada. Tem que estar dentro do controlador. Vamos fazer agora análise de rejeição de distúrbio de medida. Pensando, o distúrbio de medida ele é um distúrbio aqui que é inserido no medidor da saída Y. Agora a gente tem que tomar um cuidado também, porque o nosso objetivo é y igual a zero, é ter a saída y igual a zero quando nós tivermos aqui ruído, algum determinado ruído, né, e as outras entradas serem iguais a zero. A função de transferência do distúrbio de medida para y, né, vai ser menos c vezes g0, função de transferência direta, sobre 1 mais c g0. Né? Digamos que o distúrbio de medida ele tem uma determinada faixa de frequências também. Para aquela faixa de frequência nós teremos esse resultado aqui. Com o objetivo do y se tornar igual a zero, né, nós temos que esse 1 aqui embaixo. A única maneira disso daqui ser aproximadamente igual a zero, nós temos que ter o numerador igual a zero. Ou seja, C vezes G na frequência do distúrbio de medida tem que tender a zero. Por exemplo, a função de transferência de malha aberta, né, que é C vezes G, ser menor do que menos 40 dB. Então, nesse caso, poderá estar rejeitando, de fato, o distúrbio de medida. Bom, analisando esses critérios ali, né, para a gente fazer o projeto, a gente consegue ver que tem um conflito. Né? Quais são os conflitos? E para rejeitar o distúrbio de saída e seguir a referência, nós temos que ter a função de transferência de malha aberta, né, que nessas frequências do distúrbio de saída e da referência tem que ser com ganho muito elevado. Já para rejeitar o distúrbio de medida, nós temos que ter o ganho próximo de zero.
né? Ou em dB, digamos, menor do que menos 60 dB. Né? Então, nós temos aqui um conflito. Como que uma coisa pode ser, por um lado, muito grande e, por outro lado, muito pequena? Né? A mesma coisa aqui, mas não é a mesma coisa, é que tá. Aqui nós temos o distúrbio, nós queremos rejeitar, por um lado, o distúrbio de saída e seguir a referência, e, por outro lado, nós queremos aqui rejeitar o distúrbio de medida, na frequência do distúrbio de medida. Então, na verdade, não existe conflito nesse caso, né? Pois referências e distúrbio de saída eles são em torno de 0 Hz, ou talvez em frequências baixas, né? Por outro lado, distúrbios de medida, os distúrbios de medida eles têm dois tipos. Um deles que é erros de calibração, por exemplo, aqui seria um valor de 10 está dando menos, né? Nesse medidor analógico. Isso aqui é um erro de calibração. Né? Se for em 0 Hz, de fato, vai entrar em conflito com o segmento de referência de 0 Hz e também rejeição ao distúrbio de saída, né? Quando o distúrbio é contínuo. Né? Então, a única solução aqui é que é necessário calibrar o nosso sensor, não tem outra maneira. Mas também tem outro tipo de distúrbio de medida que são os ruídos, que são os principais aí, né? Quando o sensor já está calibrado, os ruídos que ocorrem em alta frequência devido a ruídos eletromagnéticos, né, eles acontecem em alta frequência e estão muito fora da faixa de frequências da referência e do distúrbio de saída. Né? Então não existe um conflito ali entre seguir referência, rejeitar distúrbio de saída e rejeitar distúrbio de medida, ruídos no caso, pois são em faixas de frequência diferentes. Bom, então aqui nossa tabela aqui geral de requisitos e diretrizes para o projeto. Digamos, rastreamento de referência, a gente vai ter que ter aquela questão de ter o ganho da função de transferência de malha aberta muito grande na frequência da referência. Rejeição ao distúrbio de saída, a mesma coisa. Só rejeição de distúrbio de entrada na planta que nós temos que ter o ganho especial, ganho maior no controlador, não na planta, na função de transferência de malha aberta, mas no controlador. Já para rejeitar ruídos de medida, nós temos que ter alto ganho, quer dizer, temos que ter baixo ganho na função de transferência de malha aberta, C vezes G, na frequência do ruído, que geralmente é muito maior, né, do que a frequência da referência e a frequência dos outros distúrbios aqui. Né? Outra questão também que é importante é a sensibilidade a parâmetros. Nós não deduzimos, mas também vai acontecer, né, quando os parâmetros variam em determinada frequência, o ganho da função de transferência de malha aberta naquela frequência que varia os parâmetros tem que ser muito maior do que 1. Da mesma forma lá que para referência, segmento de referência e rejeição a distúrbios na saída. Então, um exemplo, a gente pode considerar isso como restrições de projeto. Né? Baixa frequência, incluindo também o 0 Hz, nós temos que geralmente ter uma boa amplificação aqui em dB, né, da função de transferência de malha aberta ou também do controlador, né, quando é distúrbio de entrada que a gente precisa atenuar, né, rejeitar. Essa curva verde, ela atende, né, essas restrições mínimas aqui. A curva em vermelho, ela não atende, ela cruza por aqui. Em alta frequência, por outro lado, nosso requisito aqui é que seja inferior a determinado ganho negativo em dB para quê? Para rejeitar ruídos, que são distúrbios de medida. Né? Então, as duas curvas aqui no caso, se passarem aqui por baixo, vão estar atendendo.
Exemplo de soluções, né, que pode atender especificações. Por exemplo, nós temos aqui uma referência em ômega 1, um distúrbio em 0 Hz, né, um distúrbio de medida também em frequência ômega m, né, nós podemos ter como função de transferência de malha aberta resultante lá no projeto, se é algo dessa forma, mas também nós podemos fazer dessa forma aqui, com ressonância aqui na frequência ômega 1. Mas importa que tenha alto ganho nas frequências dos distúrbios de entrada, de saída e também de variações paramétricas, né? E também ter baixo ganho nas frequências de ruídos, que são em altas frequências. Então, para finalizar, a gente pode ver ali que sistemas de controle em malha fechada, eles podem ser empregados para estabilizar uma planta instável, né? Utilizando critérios de estabilidade, a gente precisa sempre considerar, no mínimo, margem de fase maior do que 45 graus. Algumas especificações de projeto que a gente precisa considerar de acordo com os objetivos de controle, segmento de referência, rejeição de distúrbios de entrada, de saída, de medida, além de ser insensível, né, a variações da planta. A gente pode utilizar essas diretrizes da tabela lá como auxílio para atender as especificações. Geralmente é assim que as especificações podem ser atendidas, em baixas frequências, né, ou nas frequências específicas de distúrbios e da referência, nós temos que ter alto ganho da função de transferência de malha aberta, ou também do controlador. Já nas altas frequências, onde nós vamos ter ruídos de medida, nós temos que ter baixo ganho da função de transferência de malha aberta. Outra questão também importante é que os sensores precisam estar sempre calibrados, para evitar também o conflito lá de atendimento de segmento de referência e rejeição de distúrbios, né, com a medição do sensor.